Paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia. Estou mais uma vez aqui para nós podermos estar falando e aplicando uma lição da Escola Bíblica Dominical. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a lição 5. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo está em Efésios 2, versículo 4 e 5, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e, ainda, recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe está em Efésios 2, versículo 1 ao 10. Você pode estar lendo na sua casa. Amém? Vamos lá. Introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação, que é o texto que você vai ler na tua casa em Efésios 2, do versículo 1 ao 10. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos. Ou seja, nós não merecíamos esse favor, mas Deus nos dá mesmo assim, a fim de que nós, desfrutássemos de uma nova vida em Cristo. Amém? Primeiro tópico. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Segue lá na apostila. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Amém? Dos versículos 1 ao 3 vai dizer isso. No item primeiro diz assim: nossa condição anterior, e nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. Então olha só. E vos vivificou. Estando nós mortos, nós estávamos mortos. Ele nos deu a vida, pois nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Diz isso no primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Então olha só, a palavra ofensa, do grego paraptoma, tem um sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Então, ofensa significa passo em falso de forma deliberada. Amartia, ou melhor, pecado, representa aquele que erra o alvo. Amém? Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. Então veja, a pessoa que não tem Deus, a pessoa que não conhece Deus verdadeiramente, essa pessoa, ela está morta, espiritualmente falando. Amém? O conceito é de morte moral e espiritual. Então veja só, essa pessoa está morta sem Deus. As pessoas que não têm Deus, que não conhecem a Deus, ela está morta moralmente e espiritualmente. E por que esse conceito de morte moral e espiritual? Ela é provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então olha lá, o conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Então olha só, quanto mais nós não conhecemos Deus, nós se afastamos de Deus, nós não podemos ouvir a Deus.
Nós não podemos obedecer à voz de Deus, porque nós não reconhecemos a voz de Deus. Amém? Então veja lá. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa. Quanto mais nós pecamos, quanto mais nós nos afundamos no pecado, menos nós vamos ouvir a Deus, menos nós vamos reconhecer a voz de Deus, e quanto menos nós reconhecermos a voz de Deus, consequentemente nós não vamos obedecer a Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Então veja só, 1 Timóteo 5,6 diz isso. Veja só, a pessoa está viva, ela está respirando, ela está fazendo coisas no seu dia a dia. Mas uma pessoa que não consegue ouvir a voz de Deus, ela não consegue ouvir a voz de Deus, ela automaticamente não vai conseguir obedecer a Deus. E uma pessoa que não obedece a Deus, ela não está viva por completo, ela não está viva de verdade, porque ela está afastada de Deus. Amém? No item 2, diz assim: nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então veja só. Veja só. Andastes, no item lá 2.1. Andastes segundo o curso deste mundo. Está na parte B do versículo 2 do capítulo 2. Andastes segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Então olha só, antes, segundo o curso deste mundo, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano. Então, antes de nós aceitarmos a Deus, a Jesus Cristo, antes de nós nos aproximarmos de Deus, nós vivíamos e andávamos conforme o curso do mundo. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, que nós nos aproximamos de Deus, nós devemos o quê? Nós devemos mudar as nossas atitudes. E aí diz, que aqui é uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo. Ou seja, nós devemos ser diferentes do mundo. Nós não podemos relativizar o pecado. Nós não podemos nos ajustar à maneira de viver em nosso tempo. Nós temos um padrão de vida, e esse padrão de vida é Jesus Cristo. E nós não podemos sair disso. Amém? O item 2.2. Andastes segundo o princípio da potestade do ar. Uma alusão a Satanás. Aqui está ligando a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Então veja só, aqui andar segundo o princípio da potestade do ar está fazendo uma alusão a Satanás. E também está indicando que os agentes malignos, ou seja, o inimigo, os agentes de Satanás, têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Então veja, ele lança o que muitas vezes a gente chama talvez de dardo inflamado, ele atinge a nossa alma e faz com que nós possamos ser influenciados a ser desobedientes, incrédulos. Amém? Continua lá. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Amém? Então veja só
que a nossa batalha é contra os espíritos malignos, né? Por quê? Porque é eles que atacam a nossa vida, é eles que tentam nos tirar do caminho correto. É ele que tenta nos tirar do caminho correto. Mas veja que termina aqui esse parágrafo dizendo: contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Amém? No item 2.3 diz assim: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal. Nós sempre dizemos o quê? Que a nossa alma pecaminosa, ela nos tenta e o inimigo faz com que nós sejamos tentados a fazer o que é errado. Então, por exemplo, se você precisa de dinheiro, vai aparecer alguma proposta ilícita nesse sentido. Então veja como nós somos inclinados a fazer o mal. Então diz: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Então fazer o mal é inerente à natureza humana. Nós temos que nos aproximar de Deus para cada vez mais não deixar que isso aconteça. Estão incluídos, continua lá, estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Então olha só, os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne está incluso nessa inclinação do ser humano a fazer o mal. Como resultado, nós éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição, então nós éramos condenados e desprovidos do favor divino, nós éramos filhos da ira. Entretanto, aprouve ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Esse aprouve aqui quer dizer agradou, então nós podemos ler da seguinte maneira: entretanto, agradou ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Deus se alegrou, Deus se agradou, Deus ficou feliz, era o plano original dele fazer com que nós nos tornássemos filhos de adoção. Amém? Vamos agora para o tópico 2, vivificados pela graça. Na apostila diz assim: por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e, por isso, nos vivificou por meio de sua graça. Veja só, Deus imensamente nos amou. No item 1 diz assim: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então olha só, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia. Veja lá, o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Nós não éramos dignos disso, nós éramos indignos. Mas Deus, no ato de misericórdia, implicou compaixão e simpatia sobre nossas vidas. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira. Então olha só,
A carta aos Efésios ensina que, ao prover, ou seja, ao dar, Deus deu à humanidade o meio de escape da merecida ira. Nós éramos merecedores da ira, mas Deus Ele nos deu o meio para escapar dessa merecida ira. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Então vamos lá, Deus nos deu o meio de escape. Qual é o meio de escape? É Jesus Cristo, irmãos. É Jesus Cristo, é Ele que tem que ser nossa referência. Não é homem, não é nada. É Jesus Cristo que tem que ser a nossa referência. Porque Deus nos deu Ele como meio de escape da merecida ira. E nós temos que se apegar a Cristo Jesus para sair desse mundo perdido em que nós estávamos e mudar a nossa vida. E aqui Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Ele não é apenas misericordioso, ele é abundante em misericórdia. Ele é a própria misericórdia. Ele não é misericordioso, ele é a própria misericórdia. E continua lá no texto, e essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. Olha aí como isso é tremendo. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Isso é tremendo, irmão. Nós muitas vezes esquecemos de tudo que Deus fez para que hoje nós pudéssemos ser salvos. Então olha lá, Deus proveu à humanidade um meio de escape da merecida ira, ou seja, da condenação. E esse meio de escape é Jesus Cristo. Isso demonstra que Deus não é misericordioso, demonstra que Ele é abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede por quê? Porque Ele muito amor pelo seu, ou melhor, procede do seu muito amor com o que nos amou. E esse amor de Deus pela nossa vida é que motivou a nossa salvação. Não foi porque eu fiz alguma coisa ou porque algum dos irmãos fizeram alguma coisa. Não. É pelo amor de Deus que nós temos a oportunidade de sermos salvos. No item 2 diz assim, continuando lá na apostila: vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Então olha lá, nós estávamos mortos em nossas ofensas e o amor de Deus nos alcançou. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, nós não éramos merecedores deste amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Olha a honra que nós temos. Nós não éramos merecedores do amor de Cristo, mas Ele nos amou e nos vivificou juntamente com Cristo. Nós fomos vivificados juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Nós fomos vivificados juntamente com Cristo e nós nascemos de novo. Não estamos mais mortos, irmãos. Nós não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Nós fomos vivificados sem mérito algum. Nós não temos méritos por ser salvo, nós não temos méritos por ter largado a vida mundana, as coisas do passado, nós não temos mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, da graça de Deus, da graça de Cristo, o favor imerecido de Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, é por isso que os irmãos estão assistindo esse vídeo hoje, é pela graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Item 3. Exaltados por sua graça.
O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele. Então olha lá, o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele. Nós éramos mortos, lembra lá, nós éramos mortos e agora estamos vivos. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem o mesmo benefício alcançado por Cristo. Deus nos concede os mesmos benefícios alcançados por Cristo. A ressurreição que Cristo conseguiu, nós também temos direito. A vida eterna de Cristo, nós também temos direito. E o galardão nos céus de Cristo, nós também temos direito. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Olha lá, a salvação e os seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Tudo vem de Deus. Nós não somos merecedores de nada e nem fizemos por onde. Mas Deus, mesmo assim, Ele nos faz e nos salva. Amém? Item 3. A salvação não vem das obras. Item 3. A salvação não vem das obras. Em Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvos, o crente deve praticar as boas obras. Só eu abro um parênteses para falar sobre a fé. O comentarista diz assim, somos salvos pela graça mediante a fé, Efésios 2:8. Crer no Filho de Deus leva à vida eterna, João 3,16. Sem fé não poderemos agradar a Deus, Hebreus 11:6. A fé, portanto, é a atitude da nossa dependência confiante e obediente em Deus e na sua fidelidade. Essa fé caracteriza todo filho de Deus fiel. Ou seja, todo filho de Deus tem fé em Deus. É o nosso sangue espiritual. Veja, o nosso corpo precisa do sangue que corre nas nossas veias. E o nosso espírito precisa da fé em Deus para vivificar. Amém? Voltando lá ao tópico 3. Então, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Amém? O item primeiro do tópico